Nós começamos então, você que está conosco agora, falando um pouco sobre o nosso nome, porque quando a gente fala de identidade, uma das coisas que nos identificam é o nosso nome. Nosso nome Hope, João, não é apenas a palavra esperança em inglês, mas Hope para nós, irmão Edson, é H de hospitalidade. Nós queremos ser uma igreja que é hospitaleira, que recebe, que cuida, que caminha perto, que ora, que busca o Senhor, que proclama a palavra e que exalta o Senhor. Então Hope é muito mais do que a tradução da palavra esperança em inglês. Nós poderíamos bem chamar a Comunidade Batista Esperança, Igreja Batista Esperança aqui em Samambaia, sem nenhum problema. Mas Hope para nós é a conscientização de valores de uma igreja neotestamentária, que aliados à oração, ao discipulado, à formação de liderança, à compaixão e graça e à plantação de novas igrejas é a nossa essência. E nós temos falado um pouco sobre isso. E nós começamos no domingo passado falando sobre uma igreja relacional, ou seja, a nossa identidade como igreja é uma igreja de relacionamentos. A nossa ênfase não são nos programas, a nossa ênfase não é no show, não é apagar todas as luzes, botar talvez um jogo de luz aqui, um palco, aquela coisa toda. Não, essa não é a nossa ênfase. A nossa ênfase é na proclamação da palavra, nas escrituras e em ser uma igreja relacional, uma igreja onde podemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, que possamos chorar uns com os outros, porque é isso que se espera quando a gente busca uma igreja. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está envolvido na fé em Cristo Jesus, a gente sabe o valor de andar com pessoas, é quando nós enfrentamos a adversidade. Na hora da adversidade, irmão Edson, o jogo de luz não faz muita diferença. Na hora da adversidade, Rafael, o show não faz muita diferença. Na hora da adversidade, o que faz diferença é quem está conosco, é quem está ao nosso lado, é quem caminha conosco. Quando a gente abre lá aquele exame e diz assim, testou positivo para o Covid, quando a gente abre o exame e vê uma circunstância que nós não esperávamos, a pergunta é, quem está comigo? E aí vem esse conceito e a compreensão que uma igreja relacional, ela faz a diferença na vida de uma pessoa, ela faz a diferença na nossa jornada, e nós vimos que para ser uma igreja relacional, entender que a igreja somos nós e não eu, nós precisamos combater o egocentrismo. O que é o egocentrismo? Essa é uma palavra que vem da tradução de ego, eu, centrum, ego, centro. Ou seja, o eu no centro. Então por isso que hoje nós cantamos uma canção que diz que Cristo é o centro de tudo que há. Nós cantamos no primeiro culto e vamos cantar daqui a pouco. Por quê? Porque nós temos e devemos viver para Jesus. Então não nos adianta sermos egocêntricos. Na verdade nós precisamos ser cristocêntricos. Cristo tem que ser o centro da mensagem, Cristo tem que ser o centro da igreja, Cristo Júnior tem que ser o centro da nossa adoração, Cristo tem que ser o centro das nossas vidas. Isso é tão sério que quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, que Ele enviaria o Consolador, uma das coisas que o Espírito Santo fará como pessoa é também reconhecer a Jesus, porque tudo gira em torno de Jesus. A nossa vida como igreja, a nossa vida em família, o nosso dia a dia precisa girar em torno de Jesus. E aí a gente volta para Atos. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, acionar o seu aplicativo. Você que está em casa agora, eu quero te convidar neste momento a acionar, abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, como a gente sempre menciona. Apesar de não ser essa a melhor descrição, como mencionamos aqui no domingo passado, porque Atos não fala de todos os apóstolos, mas o livro de Atos, capítulo 4, em especial versículo 32, nós temos meditado nesse texto durante a semana passada, vamos meditar hoje, e semana que vem vamos avançar um pouco mais. Diz assim: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes eram comum. Irmã Priscila, olha esse texto. Da multidão dos que creram, era um só coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía.
tudo, porém, lhes eram comum. Quando a gente olha, Livelto, esta igreja, quando nós ouvimos esse texto, o nosso coração, Davi, e eu quero só abrir um parênteses aqui, Davi, você está conosco aí agora? Fica tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos orado pelo Davi, irmãos. Davi é nosso amado aqui da igreja. Hoje o Davi ia fazer uma prova lá em Curitiba. Ele estava entrando em Curitiba, saiu uma normativa que a prova não era hoje. Davi, se a prova não foi hoje, é porque Deus não permitiu. E Ele sabe o que é melhor. Fica firme, Davi, nós estamos orando pelo seu retorno em paz. Vem logo que você está fazendo muita falta aqui. Quando a gente olha para esse texto, Rafael, a gente pensa que a igreja, de maneira tão clara, somos nós. E estes irmãos aqui, meus irmãos, eles andavam em harmonia, eles andavam juntos. Ninguém considerava unicamente seu coisa alguma. Tudo era partilhado, tudo era dividido. E eles continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Olha que interessante, e não havia necessidade entre eles. Por que não havia necessidade entre eles naquele contexto da igreja? Porque como ninguém considerava nada seu, as pessoas, os irmãos daquela igreja, dividiam uns com os outros, e eles conseguiam em harmonia adorar ao Senhor. E é por isso que hoje eu quero falar com os irmãos neste nosso segundo encontro sobre a nossa identidade como Comunidade Batista Hope. Nós fomos chamados para vivermos em harmonia como igreja. Nós fomos chamados, irmão Josimar, para viver em harmonia na nossa casa, porque um servo de Deus é alguém que promove a harmonia. Um servo de Deus, João Flávio, é alguém que lá no seu trabalho, ele é um promotor da harmonia. Um servo de Deus, Júnior, aonde ele chega, ele promove a paz, ele promove a harmonia, ele promove entre as pessoas que estão ao seu redor concordância, combinação, equilíbrio. Sabe o que é isso? É como o dicionário da língua portuguesa define, Márcio, harmonia. O dicionário da língua portuguesa, irmãos, define harmonia como concordância, concórdia, falta de conflitos, equilíbrio, combinação de elementos que ocasionam uma sensação agradável e aprazível. Então nós queremos e devemos, como igreja, como discípulos de Jesus, na nossa identidade, sermos identificados como homens e mulheres que intencionalmente promovem a harmonia. Ou seja, promovem o fim dos conflitos, promovem o equilíbrio, promovem a combinação entre os elementos para trazer uma sensação agradável, uma sensação de paz. Ou seja, nós vamos andar em concordância, nós vamos andar em conformidade, nós vamos andar em simetria. Qual é o antônimo de harmonia? Conflito, oposição, discrepância, divergência. Harmonia é uma palavra que se usa muito na música. O dicionário da língua portuguesa define como a ciência que se dedica ao estudo dos acordes e as suas relações. Reunião dos sons que são agradáveis aos ouvidos. Olha que piano agradável aqui, ó. Esse piano que está tocando aqui, ele é tão agradável e dá vontade da gente passar a noite inteira assim, ficar ouvindo ele. Por quê? Porque ele está sendo tocado em harmonia. Certo, maestro? Um acorde é o conjunto de algumas notas que, sendo tocadas em conjunto, formam uma harmonia. Isso é harmonia. É o conjunto. A harmonia não se faz sozinho. A harmonia se faz a partir de um ou mais, quando tocados juntos. Uma nota só, irmão Josimar, é uma nota. Mas algumas notas juntas produzem um acorde. E se forem as notas certas, nos lugares certos, esse acorde será um acorde harmônico. Estou certo? Estou aprovado aí na prova de música? Nós precisamos viver em harmonia. A Bíblia está dizendo, Júnior, que nós somos chamados a viver em harmonia. O problema é que para ter harmonia,
uma coisa precisa ir embora, irmã Isabel. O que precisa ir embora? O nosso eu. É impossível pensar em harmonia quando o eu fala mais alto do que o nós. É impossível viver em harmonia, isso dentro de casa, isso no trabalho, isso na escola, na nossa relação familiar, aonde quer que nós possamos estar. Vai ser muito difícil, meus irmãos, nós vivermos uma vida em paz e harmonia, quando na verdade nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E aí intencionalmente nós estamos chamando a cada um dos irmãos, a nossa igreja, para que a gente viva em harmonia. Só que nem todo mundo gosta de viver em harmonia. Nem todo mundo quer viver em harmonia. E hoje aqui no primeiro culto, você que está em casa conosco, eu lembrei de uma história da minha infância. Contei ela aqui hoje no primeiro culto e vou tentar contá-la novamente. Eu acho que eu estava fazendo um aniversário mais ou menos de 5 anos. E lá em casa normalmente minha mãe não fazia sempre aniversários assim. E eu me lembro que ela se preparou para fazer aquela festa, né? Lá no interior, nosso quintal era grande. Então ela encheu a parede de balões. Papai pegou o toca-disco, né? O nome correto. Aquele que tinha um alto-falante na tampa assim. Aí abriu a tampa, botou o disco e a meninada brincava. E aquela expectativa da festa. Aquele bolo, até brinquei com os irmãos aqui no primeiro culto, gigante, com aquele glacê de manteiga assim, bem azul. Que aí você botava aquelas bolinhas assim, prateadas em cima que quebra o dente. Aquelas bolinhas duras. Oh, meu irmão, você já comeu um bolo assim? Doce de leite é o recheio. E aquelas garrafas de Guaraná em cima da mesa. Você lembra dessa cena assim, ó? As garrafas de Guaraná, os balões. Lembra, Elivaldo, dessa cena? Você está vendo assim a sua infância, né, Elivaldo? Mamãe tinha produzido uma festa. E ela convidou a meninada. E tinha uma menina que veio para a festa. E antes de cantar os parabéns, ela começou a fazer um problema na festa. Porque ela queria um balão. E ela começou a reclamar porque ela queria balão. E ela começou a reclamar e aquilo foi trazendo um problema, porque ela falou com o pai, ela falou com a mãe. E ela começou a querer um balão. E eu sei que o pai dela chegou para minha mãe e queria comprar um balão. Você não me vende um balão? Como vai vender um balão de festa de aniversário? Mas aquela menina trouxe uma situação desconcertante. A ponto que o negócio foi ficando ruim. Normalmente não se pega os balões antes do parabéns, não é assim, Isaac? Só se pega os balões depois do parabéns, é igual docinho. Ainda que de vez em quando a gente fica morrendo de vontade de pegar um cajuzinho ali, mas é depois. Eu sei que naquela história toda, ela queria um balão. Às vezes nós adultos agimos como aquela menina. Tem hora que a gente briga por balões. Tem hora que a gente começa algumas situações que a gente briga uns com os outros, que a gente no contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto da igreja, a gente chega na festa do outro, na casa do outro, na relação com o outro, na vida do outro e começa a brigar por balão. E aí o que é que vai com a harmonia? A harmonia vai embora. E por causa de quê? De balão. Às vezes na nossa jornada, irmãos, uma vida em comunidade, se nós queremos aprender com o Novo Testamento, com as igrejas que nós vamos ler aqui hoje, a igreja dos Gálatas, a igreja em Éfeso, a igreja apresentada por nós por Lucas no livro de Atos, nós precisamos e compreendemos que necessitamos dia após dia sermos intencionais na busca da harmonia. A harmonia não é apenas resultante, a harmonia precisa ser buscada. Seja na nossa casa, seja na nossa vida. Porque senão, ao contrário de nós sermos um belo exemplo de um corpo, nós vamos optar em ofender uns aos outros, seja em casa, seja no casamento, seja no dia a dia, seja na igreja. Porque a Bíblia diz que quando nós casamos, nós tornamos um só corpo, uma só família, não é verdade? O esposo e a esposa se tornam um, mas quando falta harmonia, o que acontece conosco? A gente agride um ao outro. A mesma coisa é no relacionamento, no trabalho. Quando falta harmonia, a gente agride um ao outro. Quando nos nossos relacionamentos familiares, a família arruma uma confusão, a gente agride um ao outro. E na igreja não é diferente.
Por isso que mais do que apenas a harmonia produzida, nós queremos ser intencionais na harmonia. Nós queremos cultivar a harmonia. Nós vimos que essa igreja que nós lemos, eles tinham um só coração, uma só mente, ninguém considerava nada o que é seu, tudo era dividido entre eles. Por que isso foi possível? Domingo passado nós aprendemos, porque eles não eram egocêntricos. A igreja somos nós e não eles. Agora hoje, eu quero com você entender qual foi a mola propulsora de tudo isso. Por que que tudo isso ocorreu? Versículo 31. A chave para entender o 32. A chave para entender que uma igreja é uma igreja de uma só mente e um só coração. Que um casamento é um casamento de uma só mente e um só coração. Uma família é uma família de uma só mente e de um só coração. O grande segredo, meus irmãos, está no versículo 31. E diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, a unidade é possível dentro de casa, a unidade é possível na igreja, a unidade é possível na família, a unidade é possível nas amizades, a unidade é possível no nosso trabalho. Sabe quando? Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo. Por que que a gente briga tanto? Por que que a gente de fato discute tanto? Por que que a gente não consegue na nossa identidade sermos intencionais na harmonia? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vazios de Deus e cheios de nós mesmos. E quando nós estamos vazios de Deus e cheios de nós mesmos, tudo é motivo para a gente brigar. Tem um ditado que diz: quando não quer, se um está cheio do Espírito Santo em casa, as coisas começam a mudar. É por isso que Paulo, quando trata de relações familiares, irmão Josimar, isso é incrível. Paulo, no capítulo 7 de 1 aos Coríntios, ele está respondendo perguntas. Os irmãos da casa de Cloé, Rafa, tinham perguntado a ele como deveria agir. E lá eles estavam perguntando sobre relacionamento. Aí ele diz assim: a mulher, a sua conduta e a sua vida com Deus faz o que com o marido, pastor Michel? Santifica. Um homem de Deus dentro de casa, ele santifica a sua esposa. Ele abençoa a vida dela. Ou seja, quando nós estamos cheios de Deus, nós abençoamos quem está do nosso lado. Agora, se nós estamos vazios de Deus e cheios de nós mesmos, nós começamos a não ser intencionais na harmonia. Pelo contrário, a gente começa a arrumar problema, a gente começa a ver problema onde não tem. Por que que esses irmãos andavam em uma só mente, um só coração? Sabe por quê? Porque eles tinham uma vida de oração e eles estavam cheios do Espírito Santo. Se você notar o que estava acontecendo aqui, Elivelto, capítulo 4 de Atos, ele é a reverberação do que tinha acontecido do capítulo 3. Ele é uma caixa de ressonância, se a gente pode dizer assim. Você que está conosco na internet, irmã Adriana, olha o que estava acontecendo. Pedro e João chegam no templo, era 3 horas da tarde. Ali tinha um homem passando necessidade, provavelmente por volta de 40 anos. Quantas pessoas passou, irmãos, na frente daquele homem, e ele pediu ajuda. Lembra desse texto, Rafa? E ele pede ajuda a Pedro e João. E Pedro e João, em especial, Pedro diz o quê? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda. Ele então foi curado. E aquilo trouxe um grande alvoroço, diz o capítulo 3. E Pedro então prega a palavra, e muitas pessoas, Pedro aponta para Jesus, que tudo aquilo que tinha ocorrido era fruto da bondade de Deus, que Jesus era ressurreto e que ele estava vivo. Então Pedro prega, e quando Pedro prega, quase 3.000 se convertem. Olha o tamanho da igreja. E aí o que acontece? Os sacerdotes, os doutores, os capitães do templo ficam enciumados com aquilo. Manda chamar Pedro e João no dia seguinte.
Vamos dar um arroxo nesses camaradas, porque eles precisam se calar. Eles estão falando demais, irmã Luciana. Eles estão causando alvoroço demais aqui no templo. Vamos ver se a gente dá uma prensa neles. E eles chamam Pedro e João. E a pergunta para Pedro é o seguinte: você faz isso na autoridade do nome de quem? Você está pregando aqui isso em nome de quem? Você veio aqui falar em nome de quem? Aí Pedro vira para eles e diz assim: rapaz, vocês estão me esquecendo. Vou usar uma linguagem bem mineira agora, irmãos. Essa aqui é a versão mineirês das escrituras. Vocês estão me questionando porque este homem, nós fizemos um benefício a ele. Ele foi beneficiado, meus irmãos. Um homem enfermo e ele foi curado. Vocês estão questionando a gente porque ele foi curado. E estão perguntando em nome de quem que nós estamos fazendo estas coisas aqui. Nós vamos responder a vocês. Nós estamos fazendo isso em nome de Jesus, aquele que vocês rejeitaram e se tornou a pedra de esquina, se tornou o elemento principal, aquele que se tornou a pedra principal. E eles viram e dizem: nenhum outro nome há salvação debaixo do céu e da terra, nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Qual nome é esse? O nome de Jesus. O que acontece, Derlei, com os líderes do templo? Eles ficam impressionados, porque quem estava falando com eles, irmão Valdinei? Irmão Valdinei, irmão, conhece essa palavra? Capial. Conhece não, né? Acho que irmão Edson conhece. Irmão Edson é mineiro. Lá em Minas Gerais, quando o cabo é muito do mato assim, irmão Josimar, Manchilha já deve ter ouvido lá em Goiás. O cara vem da roça assim, igual o pastor. Aí fala assim: ô rapaz, esse rapaz é um capial. O que é um capial? Um cara lá do mato. Lucas, os doutores do templo olham para Pedro e João e diz assim: olha, nós temos que reconhecer uma coisa, são dois capiais. É tudo capial, mas tem uma coisa: eles estiveram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Eles não sabem nem falar não, eles falam tudo errado. É um português bem dizido que ninguém corrige. Mas tem uma coisa: eles estiveram com o Senhor e eles estão cheios de Deus. Irmãos, uma coisa eu sei: é muito fácil descobrir quem tem unção e quem não tem. Quem tem unção teve com Jesus, isso é fácil. Aqui nós estamos aprendendo que estes homens estiveram com Jesus e os doutores do templo se maravilharam e viram na conclusão, a conclusão é a seguinte: o que nós vamos fazer com eles? Nós não podemos negar, tem uma coisa que a gente não pode negar: realmente o camarada era coxo e agora ele está curado. E aí, o que nós vamos fazer com eles? Vamos dar uma orientação para eles não pregar mais? Vamos falar para eles se calarem? Vamos falar para eles ficar quietinhos, não divulgar mais? Pedro e João, é o seguinte: vocês não podem falar mais desse nome aqui. Para com essa história, deixa o povo quieto. Aí Pedro dá aquela resposta lindíssima: como nós podemos deixar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido? Como, irmã Raimunda, nós vamos deixar de pregar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido? Sabe por quê, irmãos? Boca de quem está com Jesus, boca de crente, ela não consegue ficar calado. Ele anuncia, ele testemunha, ele fala. Sabe por quê? Porque ele quer compartilhar com ardor o Cristo que está no seu coração. E Pedro diz assim: como é que eu vou me calar? E aí voltaram, vai para casa, foram soltos. Quando eles chegam em casa, conta aquela história toda para os demais discípulos. E eles já estavam em oração. Aí a oração, você já estava orando, meu irmão, o negócio pegou mais fogo ainda. E a oração aqueceu e adoraram ao Senhor. E começaram a exaltar o Senhor. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor fez os céus e a terra e tudo que nele há. O Senhor disse pela boca de Davi: por que bramaria os gentios? E os povos pensariam coisas vãs. E eles começaram a orar. E aí quando nesta oração, no versículo 29, em unanimidade, olha o que diz a oração, 4:29. Agora pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças. Mãe Isabel, eles estavam sendo ameaçados. Eles já tinham sido presos por causa do nome de Jesus. Eles já tinham passado momentos difíceis e a gente sabe que ali muitos dos nossos irmãos pagaram com a própria vida. Mas olha a lição deles, olha a oração deles, Aleph. Olha a oração deles, Júnior. Eles viram e diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Verso 29, e manda fogo do céu neles.
É assim? Olha, Senhor, pois com ameaça, e faz a tua justiça nesse povo. É assim? Tem um monte de crente orando assim hoje. Tem um monte de crente raivoso. Faz a tua justiça. É assim, Júnior, que eles oraram? Não, eles tinham acabado de serem livres. Eles estavam presos. Eles estavam sendo perseguidos. Olha a oração deles. Eles viram e dizem assim: Senhor, olha para as suas ameaças, mas nos concede a ousadia de falar da tua palavra com intrepidez. E enquanto nós falamos, olha a oração linda desse povo, irmãos, eles dizem assim: enquanto nós falamos, estende a sua mão para curar, faça sinais e prodígios pelo teu santo nome, Jesus, porque tem muita gente que só vai se converter dia que vê um milagre. Eles não estão pedindo para Deus mandar fogo do céu. Eles não estão pedindo para a justiça de Deus vir sobre eles. Eles estão clamando por misericórdia por quem os perseguia. E estão dizendo: Deus, nos dá ousadia para pregar a palavra. Deus, nos dá ousadia para levar o teu nome. E faz milagres, Senhor. Qual o resultado disso? Verso 31. Então veio sobre eles. Eles estavam reunidos no meio de todas essas ameaças. Olha a oração desse povo. Então se moveu aquele lugar e eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E eles foram cheios. E sabe qual é o resultado de um crente cheio do poder de Deus? Ele não sai por aí pulando, ele não sai aí gritando, ele não sai aí necessariamente falando em língua que ninguém entende. Mas o texto diz que gente cheia do poder de Deus anunciava com ousadia a palavra de Deus, com ousadia, com intrepidez, a palavra de Deus. Resultado disso, da multidão dos que creram, era uma somente, um só coração, ninguém considerava nada como seu, eles compartilhavam, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição, foco correto, não havia necessidade entre eles. Eles tinham uma identidade relacional, eles viviam relacionamentos, eles choravam uns com os outros, eles amavam uns aos outros, era gente liderada pelo Espírito Santo. Sabe por quê, meus irmãos? É possível uma igreja viver tudo isso aqui, é possível a gente viver isso no nosso tempo, mas nós precisamos de sermos crentes cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente está cheio do Espírito Santo, ao contrário da gente dizer assim: a igreja não faz, a gente vai e faz porque nós somos a igreja. Ao contrário da gente dizer assim: a igreja não visita, eu vou e visito porque eu sou a igreja. Ao contrário de dizer: a igreja não evangeliza, eu vou e evangelizo porque eu sou a igreja. Ao contrário de dizer: a igreja não ama, eu vou e amo e faço porque eu sou a igreja. É fácil a gente dizer assim: a igreja, a igreja, a igreja. Quem é a igreja, irmão? A igreja é eu e você. A igreja somos nós. Só que nós não temos por intencionalidade buscar uma cultura de harmonia. É mais fácil a gente olhar o negativo, é mais fácil a gente reclamar. Isso não é só na igreja não. A igreja é só a caixa de ressonância de quem nós somos em casa. A igreja é só a caixa de ressonância de quem a gente é na vida. A igreja é só a caixa de ressonância de como a gente age no dia a dia. A igreja é só a união de pessoas, e que passamos muito menos tempo juntos do que com a nossa casa, porque na nossa casa, quem reclama na igreja, você pode ter certeza de uma coisa: em casa reclama a semana toda. Quem não é harmônico com os irmãos, em casa também não vive em harmonia, no trabalho não vive em harmonia. Por quê? Porque a harmonia da igreja, a harmonia do pequeno grupo, a harmonia da sua área de apoio, a harmonia de onde você está inserido, ela é só resultado de quem você é em Deus. Só isso. Se a vida não está cheia de Deus, está cheia do eu, quem é que vai prevalecer? O eu. É por isso que Paulo escreve a duas igrejas falando sobre isso. Ele escreve aos Gálatas, e quando ele escreve aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. E depois ele escreve à igreja de Éfeso, falando sobre a unidade no Espírito.
Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele foi tratado de problemas assim. Por quê? Porque com o passar dos anos, o que aconteceu com a própria igreja do Novo Testamento? Ela se afastou daquilo que ela vivia. Não só eles, mas isso acontece também conosco. Qual é o perigo da nossa vida como igreja, como comunidade Batista Hope? Com o passar dos anos, nós perdermos a nossa identidade relacional e estarmos muito mais focados naquilo que não é o nosso negócio, porque o nosso negócio é adorar a Deus e amar gente. Vou usar uma outra palavra, se a palavra negócio te escandaliza. A nossa forma de ser, a nossa motivação, a nossa missão. Essa palavra é do pastor Valmir, né? Ficou esse bordão conhecido no Brasil inteiro. Nosso negócio é gente. Mas a nossa motivação, a nossa caminhada, nosso desejo, a nossa razão de existir é glorificar a Deus e cuidar uns dos outros e amar uns aos outros. Crentes cheios da presença de Deus vão fazer isso. Por isso Paulo escreve, falando sobre a comunidade dos Gálatas. O que tinha acontecido com os Gálatas? Eles tinham ouvido o Evangelho e na jornada, em algum momento, eles deixaram aquilo que eles tinham aprendido e agora começaram a dizer: para ser crente em Cristo Jesus, precisa crer em Jesus, mas também precisa fazer as obras da lei. Ou seja, tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que fazer mais alguma coisa. Só Jesus não é suficiente não, tem que ser Jesus mais alguma coisa. Por isso Paulo começa dizendo: olha, vocês estão apegados a dias, épocas, mas o Evangelho não é nada disso. Se resume em Cristo Jesus, que pagou todo o nosso escrito de dívida. E ele vai dizer: ainda que venha um anjo do céu, Elivelto, e vos pregue outro Evangelho, esse Evangelho seja o quê? Anátema. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho da graça de Deus. Não é Jesus e algo mais. Se alguém te apresentar Jesus e algo mais, isso não existe. O Evangelho de Cristo Jesus é Jesus, é Jesus, é Jesus, é só Jesus, e nós não precisamos de mais nada. Mas eles começaram a dizer: ó, tem que fazer uma circuncisãozinha aí, tem que guardar o sábado. Aí Paulo escreve a eles, e Paulo escrevendo aos Gálatas dá uma lição a eles no capítulo 5. Paulo fala para eles como deveria ser o proceder, como eles deveriam agir. E Paulo adverte aquela igreja que estava começando a se afastar, estava começando a estar longe. Aí Paulo começa falando da liberdade cristã. Ou seja, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós temos liberdade de escolha, em Cristo nós temos a compreensão que o Espírito nos libertou, Ele nos dá esperança. Mas aí ele fala que a nossa liberdade, ela tem um limite. Qual é o limite da liberdade? Existe um limite, pastor Michael. Qual é o limite da liberdade, irmão Marcos? O limite da liberdade está onde? Paulo vai dizer que o limite da nossa liberdade, ele vai até onde nós não estamos dando ocasião à carne. Porque se a minha liberdade me levar a dar ocasião à carne, eu já errei. Paulo estava dizendo: olha, vocês são livres até o momento em que a sua liberdade não te leve a pecar. Você é livre até o momento em que a tua liberdade não te leve a afastar do Senhor, não te leve a estar longe de Deus. Se a tua liberdade te faz pecar, se a tua liberdade faz o seu irmão pecar, se a tua liberdade agride o teu irmão, você não tem liberdade. Eu sou um cara super sincero. Eu falo o que eu penso. Você pode falar o que tu pensa, e você é livre para falar o que tu pensa. Mas se a tua liberdade de falar o que tu pensa agride o teu irmão, a Escritura diz que você precisa rever. Porque se isso faz o outro pecar, se você entristece o outro com seu jeitão, esse é o meu jeitão. No casamento, eu uso da liberdade e detono, vou falar umas verdades para minha esposa, falo um monte de coisa. Se a tua liberdade é para agredir o outro com palavras, a tua liberdade tem o quê? Limite. É isso que a Bíblia está dizendo. Se a tua liberdade te leva a ter ocasião a viver na carne, ela tem limite. Paulo estava tratando relacionamento.
E aí ele chega e continua dizendo, olha, mas as obras da carne são... Aí ele desce a lista e ele fala sobre o fruto do Espírito. Paulo então apresenta as obras da carne e Paulo apresenta o fruto do Espírito. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, porque no verso 9 ele vai dizer assim, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Imagina, a senhora gosta de fazer bolo? Gosta? Se botar muito fermento, vai passar do ponto, não vai? Tem que ser a quantidade certinha, não é? E normalmente a quantidade de fermento é pequena. E aquele pequena quantidade de fermento faz o que com a massa? Não é assim? Não é assim, irmã Raimunda? Aquele pão bonito que eu imagino que a irmã faça assim, ó. Aquele pão gostoso, aí bota um pouquinho de fermento. Aí tem gente que até ainda chama assim de isca, né? Isca de fermento. Né? A irmã Sheila faz muito pão lá. A isca de fermento. Uma isca de fermento faz o que com pão? Deixa ele que tamanho, irmã Rose? Gigante, não é assim? É por isso que quando a gente vai comprar fermento, normalmente no supermercado, se você vai no mercado da esquina, você acha uma lata de fermento desse tamanho? Não. Você acha outras coisas desse volume, mas lata de fermento, normalmente, qual é o tamanho de uma lata de fermento? Olha lá, o Lucas fez assim, ó, desse tamanhozinho. Por quê? Porque com muito pouco se faz muito. Paulo estava dizendo assim, com muito pouco fermento leveda toda uma massa. E ele estava dizendo, se nós não buscarmos uma harmonia entre a igreja, com muitas poucas coisas, se nós não buscarmos a harmonia no casamento, se nós não buscarmos a harmonia na família, se nós não buscarmos a harmonia no trabalho, se nós não buscarmos a harmonia onde nós estamos, com muito pouca coisa vai estragar tudo. Ele não estava dizendo que precisa de muito para estragar, não, é pouquinho. Pouquinho da nossa carne é suficiente para acabar com a nossa família. Pouquinho da nossa carne é suficiente para acabar com as nossas amizades. Pouquinho da nossa carne é suficiente para a gente acabar com a nossa igreja. Pouquinho da nossa carne é suficiente para nós acabarmos com nós mesmos. Pouquinho da nossa carne é suficiente para a gente estragar tudo. Uma oração que eu tenho aprendido a fazer, Rafael, sabe qual é? Jesus, não me deixe estragar o que o Senhor está fazendo, porque eu sou mestre em querer estragar o que Deus está fazendo. Quantas vezes a gente não erra? Na nossa carne a gente estraga. Ontem eu estava vindo com a Samara, depois da gente participar de um momento tão duro com a família, a gente diz assim, Senhor, nos ensina, nós só queremos fazer a Tua vontade. E a gente vinha orando e chorando dentro do carro com aquela família, diz assim, Senhor, não nos permita sair fora, não nos permita perder o foco, não nos permita, Senhor, fugir daquilo que o Senhor quer de nós, porque por muito pouco nós nos perdemos, irmãos. E o se perder, Júnior, ele começa pouquinho aqui, ó. É igual linha. Abre 1 milímetro numa linha aqui, ela vai chegar, sabe aonde? Lá dentro do berçário. Abre aqui, ó. Ela vai abrindo, abrindo, abrindo. Com o tempo ela está qual a distância? Gigante. Precisa de muito? Ah, mas era só 1 milímetro. É só 1 milímetro mesmo. E aí Paulo estava dizendo, ó, muito cuidado, sejam cheios do Espírito. Se nós queremos, irmãos, viver uma intencionalidade na harmonia, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo, ela é marcada pelo fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, Paulo vai nos dizer o que é isso. E o fruto do Espírito é amor. Lembra de qual? Paz. Alegria. Gálatas capítulo 5, verso 22. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Mas Josimar, como o irmão entende essa expressão, contra estas coisas não há lei? Por que não há lei contra o amor? Por que contra o domínio próprio não há lei? Por que contra a benignidade, a bondade, Elivelto, não há lei? Paulo vai dizer, ó, contra estas coisas não há lei. Por que, Luciana? Sabe por quê, irmão Edson? Porque o papel da lei é acusatório.
A razão de existência da lei é o parâmetro para nos mostrar onde nós erramos. E quando nós agimos em amor, quando nós agimos em paz, quando nós agimos em longanimidade, quando a nossa identidade é na harmonia, quando nós temos benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Paulo vai dizer: ninguém há do que acusar uma pessoa que age desse jeito. Não tem como acusar. Não tem como um casamento que é cheio de Deus, uma família que é cheia de Deus, filhos que são cheios de Deus, pais que são cheios de Deus, vão ser acusados de quê? Gente cheia de Deus vai formar uma igreja cheia de Deus. É disso que Paulo está dizendo. Mas ele diz: ó, fuja da obra da carne. Aí a gente anda mais um pouquinho e chega em Efésios 6 e termino aqui. Efésios 5. Paulo começa a falar, no 3, melhor dizendo, sobre a nossa vocação. E Paulo ora. Mas no 4 ele trata mais uma vez sobre unidade. Unidade na vida, unidade nos relacionamentos, unidade na família, unidade no casamento. É disso que a gente precisa, harmonia. E aí Paulo vai falar a esta igreja. E a partir do capítulo 4, verso 1, ele diz assim: rogo-vos eu, irmãos, preso no Senhor, que andeis como é digna a vocação que fostes chamados. Paulo começa evocando, irmão Edson, que os crentes, nós discípulos de Jesus, precisamos andar de acordo com a nossa vocação. Para que a gente foi chamado? Nós fomos chamados para glorificar a Deus, para ser sal, para ser luz, para ser luzeiro neste mundo, para ser o bom perfume de Cristo. Crente não pode ser fedorento. A Bíblia está dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. E aqui o fedor não é necessariamente que a gente não está usando um perfume, é as nossas ações que muitas vezes cheiram mal. Paulo está dizendo assim: olha, vocês foram chamados para andar do modo digno, que vocês foram vocacionados. E vocês foram vocacionados a quê? A andar em humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Isso é o quê? Fruto do Espírito Santo. Ninguém consegue ser humilde por si mesmo, ninguém consegue ser longânimo por si mesmo, ninguém consegue ser bondoso por si mesmo, ninguém consegue amar o outro como Jesus nos ensina por nós mesmos. Se nós não estivermos cheios de Deus, nós não vamos conseguir. Assim é no casamento. Nós casamos e nós temos falhas. Nunca você, meu irmão, vai ser o marido perfeito que a sua esposa sonhou, porque você tem falha. Nunca, minha irmã, você vai ser a esposa perfeita que o seu marido almejou. Sabe por quê? Porque nós temos falhas. A grande questão é a nossa expectativa em relação ao outro, Rafael, não é na perfeição, mas é na busca em Deus. E quando nós entendemos que a nossa casa precisa buscar ao Senhor e a nossa suficiência está em Deus, o nosso casamento muda, porque a nossa expectativa em cima do outro, ela muda, porque o outro falha, o outro erra. E se o casal, o marido e a mulher não buscarem ao Senhor, se a igreja não buscar o Senhor, se os filhos não tiverem expectativas em Deus, se a nossa expectativa for no outro, ela vai ser frustrada. Se a tua expectativa nessa igreja é comigo, pastor, você já se frustrou. A sua expectativa tem que ser com Deus. Se a sua expectativa é no pastor Michel, você diz assim: ele está começando, ele vai ser diferente, ele é novinho ainda, né? Não está mais galo velho como o pastor Fabrício assim, que já tem mais anos, mais novo. Então você vai se frustrar, porque ele também tem falhas. Se a tua expectativa é no irmão Josimar, vai dar errado, porque ele também tem falhas. Se a tua expectativa é no Rafael, tem dia que ele vai levantar aquela baqueta ali, ele vai jogar ela longe. Ele tem falhas. A nossa suficiência precisa estar em Deus. A minha expectativa é na denominação, vai falhar. A minha expectativa é na Junta de Missões Nacionais, vai falhar. A minha expectativa é no meu patrão. A minha expectativa é na minha esposa, ela é uma santa. Vai ter um dia que esta santa vai fazer alguma coisa que você vai ficar chateado. E se a tua expectativa não estiver em Deus, a ponto de perdoá-la, reconhecer que ela é humana como você, e voltar a caminhar e dizer: vamos curar isso junto, vamos trabalhar junto, vamos perdoar um ao outro e vamos recomeçar.
A mesma coisa na igreja. Se a minha expectativa não está em Deus, o negócio não anda. E aí Paulo vai dizer: procure guardar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, a gente termina aqui. Nós precisamos ser intencionais na busca da harmonia. Harmonia na família, harmonia no casamento, harmonia na igreja, ou harmonia onde quer que a gente esteja. Ela será fruto de uma intencionalidade. Por isso Paulo está dizendo: seja intencional, procure, busque. Procurar, Rafael, é uma atitude ativa ou passiva? Eu conheci o Elivelto já há alguns meses. Mas a gente estava executando um projeto de incêndio e pânico da igreja. A gente precisava de luminária de emergência. A gente saiu procurando. E aquele dia Deus me permitiu procurar e encontrá-lo. E foi uma bênção. Porque é um amigo precioso que eu pude ganhar. Eu estava o quê? Procurando. Se eu tivesse sentadinho aqui na igreja: ó céus, ó vida, eu preciso de umas luminárias de emergência. É assim, Rafa, que a gente acha a luminária de emergência? Ó céus, ó vida, eu preciso passar num concurso público. Seja ativo, busque, não seja passivo. Ó céus, ó vida, eu preciso do emprego. Jesus vai te abençoar, mas você já fez quantos currículos e já entregou quantos? Ó céu, ó vida, seja ativo. Aí Paulo estava dizendo que quando trata de harmonia, de paz na igreja, nos relacionamentos, onde quer que a gente esteja, também tem que ser buscada. A gente busca a paz. Você já viu aquela frase assim: eu quero deixar de ter razão, eu quero ter paz. Busca paz, busca harmonia. Aí Paulo estava dizendo: procure guardar a unidade, procure guardar a unidade em espírito. Sabe por quê? Porque há um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, sobre todos e por todos nós. Ande de modo digno da vocação em que você foi chamado. Qual é a vocação que nós fomos chamados? Ser sal e ser luz. Vou te fazer uma pergunta desafiadora. Você já se apresentou no seu trabalho como um crente em Cristo Jesus? As pessoas que andam com você, sabe que você é crente? Digo mais, teus vizinhos, eles sabem que você segue a Jesus? Você teria coragem de me apresentar ao seu círculo de amizade como seu pastor? Seus amigos iriam rir de você e de mim? Quando você dissesse assim: olha, esse aqui é o meu pastor. Pastor, tu vai à igreja? Hoje eu mencionei o pastor Valmir, vou terminar contando essa história, porque eu acho que essa é uma das histórias que ele mais contou no Brasil. E mexe muito comigo essa história. E vou contá-la porque ele já contou tantas vezes, inclusive num dos seus livros. Ele disse que logo que chegou, foi convidado um dia para participar de um culto numa repartição lá em Palmas. E um irmão tinha dito: pastor, o senhor tem que ir lá pregar lá no culto lá da nossa repartição e tudo. E insistiu, ele disse assim: eu vou. E aqueles cultos que começam cedo, ele disse que levantou um dia cedo e chegou lá. E chegou assim como quem não queria nada. E o culto já tinha começado. E aquele irmão estava lá na frente cantando. E quando ele chegou, tinha alguém na porta. E ele foi se aproximando como quem não queria nada. Chegando assim para estar ali. Ele disse que uma hora a pessoa perguntou assim: o senhor é pastor de fulano? O senhor é pastor de Beltrano? O senhor é pastor de Ciclano? Ah, o senhor tinha que vir aqui para ver como é que eles se comportam aqui. Ele diz que, ele até brinca, conhece o filme Aperte o Cinto que o pastor sumiu? Ele vazou, como diz a galera.
e depois foi conversar com aquela turma. Quantas vezes ele contou essa experiência e tem contado Brasil afora? E eu te pergunto, você teria coragem de chamar a tua igreja para estar lá contigo no teu condomínio? Essa é a vocação que nós fomos chamados, irmãos, a coisa é séria. É por isso que nós temos que intencionalmente defender a harmonia. Ser humilde, gentil, manso, longânimo, compreensivo. Ser intencional naquilo que nós estamos fazendo. Ser intencional para evitar conflitos. Ser intencional é ser alguém aprazível. Eu até falei aqui mais cedo que quando nós somos intencionais, nós evitamos problemas. E aí eu perguntei no primeiro culto, como é que a gente evita problema? Lembra, Rafa? E aí eu falei de algumas formas, até usei o shot santo aqui. É a música do shot santo. Só existe o fofoqueiro por quem tem quem ouve. Quando alguém vier falar mal do outro para você, diz assim, meu irmão, isso é verdade? Você tem certeza que é desse jeito mesmo? Você já falou com ele? Você já conversou com ele sobre esse assunto? Agora, se você já venceu tudo isso, vamos agora orar por ele, ao contrário de falar mal dele? Vamos abençoar a vida dele? Vamos orar? Sabe por quê? Porque quando alguém fala mal do outro para você e você se cala, você está consentindo e aceitando. Isso é pecado também. O que Paulo está dizendo é que a gente tem que ser intencional em evitar estas coisas. Lá no seu trabalho, quando alguém chegar e falar assim, olha, mas este chefe é um miserável. Fala assim, não, rapaz, ele é uma bênção na nossa vida. Fala assim dele, não, vamos orar por ele. Vamos pedir a Deus pela vida dele. Vamos orar por ele. Essa é a postura de um cristão. Ah, esse chefe é um miserável. Aí você grita de lá, é mesmo, isso não vale nada. E aí depois você diz assim, vamos domingo na igreja. Ele diz assim, domingo na igreja? Tu age desse jeito, ainda quer me levar para a igreja? E esse negócio de falar do outro é assim, hoje você ouve alguém falando para você do outro, sabe para quem ele vai falar amanhã? De você para outro. Nós temos que ser intencionais aonde? Na harmonia. Intencionais quando vier. A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor. Chegou muito nervoso, chegou em casa, teu marido está daquele jeito, querendo cuspir no fogo. Faz um café novo para ele. Cuida dele. Deixa ele passar aqueles primeiros 40 minutos lá no controle remoto, que ele acha que ele é dono de tudo, porque aquilo ali é um sentimento que o homem tem de domínio, já viu? O homem pega o controle remoto, não assiste nada, só vai mudando assim, e a esposa fala assim, parem alguma coisa, aí ele fica mais chateado ainda, que ele acha que a mulher quer mandar nele. Não é isso, é só sentimento de quê? De domínio. Ele chegou agoniado, calma. Aqueles dias que a esposa está assim, com os nervos à flor da pele, tenha paciência, amigão. Quantas vezes nós não temos, por quê? Porque nós não somos o quê? Intencionais aonde? Na harmonia. E por que nós não somos intencionais muitas vezes na harmonia? Porque nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos cheios de Deus, e aí quando nós estamos vazios de Deus, nós estamos cheios de nós mesmos. Termino falando do texto que li, ou melhor, da mensagem que ouvi do pastor Masatoshi Sato, que marcou a minha vida. Aquelas mensagens que marcam o nosso coração. Pastor Masatoshi, no boletim, ele colocou assim, aquela época que a gente tinha muito boletim impresso, né? Muito comum boletim impresso. Hoje a gente está evitando papel de tudo quanto é jeito, né? Por causa de custo, tudo isso, mas tinha o boletim impresso aí, culto da noite. Qual era o tema do culto da noite, Aleph? Pega aí, Aleph, o tema, ó. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Deus abomina. Eu falei, eu quero ver esse sermão. Esse aí eu quero ver esse sermão. Eu quero ver esse sermão. Ele estava pregando sobre relacionamento. Na época estava implementando grupos pequenos na igreja. E ele falando sobre esse cuidado de uma igreja relacional. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que Deus abomina. Você sabe quais são as 6 coisas que Deus odeia? Você sabe qual é a coisa que Deus abomina? Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. E eu termino aqui. Irmão Josimar, pode ir chegando para cá com a turma. As 6 coisas que o Senhor odeia. Isso é daqueles textos que o próprio texto faz a estrutura homilética.
Ele já prepara o sermão. As 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele detesta. Primeira que ele odeia, olhar altivo. O que é olhar altivo? Olhar orgulhoso. Tem gente que eu vou dizer uma coisa, olha assim, ó. Já viu? Por cima, ó. Segunda coisa que Deus odeia, língua mentirosa. O diabo é o pai da mentira. Segunda coisa que Deus odeia, mentira, língua mentirosa. Terceira coisa, mãos que derramam sangue inocente. É por isso que nós somos contra o aborto e seremos até o fim, porque Deus odeia a mão que derrama o sangue inocente. E você quer um sangue mais inocente do que um bebezinho? Deus não se agrada disso. Quarta, coração que traça planos perversos. Deus odeia isso. Nós vamos fazer tudo isso para derrubar o chefe. Olha o plano, ó. Nós vamos fazer tudo isso para detonar com fulano. Tu está fazendo isso, cara. Se tu está fazendo isso, tu está enrolado. Deus odeia isso. Deus odeia estas coisas. Pés que apressam para fazer o mal. Interessante isso aqui, irmã Silvia. Pés que apressam para fazer o mal. Vou correndo para falar para fulano. Vou correndo para fazer isso. Vou correndo para dar uma resposta. Eu vou até rápido porque ele vai ver. Eu vou chegar lá e ele vai conhecer quem eu sou. Vai não, meu irmão. Ora antes e conta até 1000. Você vai ver que depois toma uma água fria. Você nem lá você vai. Que o coração da gente acalma. Eu vou correr hoje e vou falar. Hoje eu vou acabar com aquela mulher. Acaba não, meu irmão. Você precisa dela. Ela te ama. Ela que está com você. Ela é a única que te aguenta as tuas ziqueziras. Ela te ama. Mas quando a gente está vazio de Deus, a gente está cheio de nós mesmos. E aí a gente não é intencional na harmonia. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que apressam fazer o mal. E a sexta coisa, testemunha falsa que espalha mentira. Essas 6 coisas Deus odeia. Você viu? Viu nada. É só para falar mentira. Foi ele. Você tem prova? Foi ele. Você tem prova? Você está espalhando mentira por quê? Essas 6 coisas Deus odeia. Agora, qual é a 7ª que Deus abomina? Irmãos, essa palavra é muito forte. Deus detesta, Deus abomina. A que Deus não tolera. Interessante isso. Só as expressões que as versões dão. Sabe qual é, irmão Márcio, a coisa que Deus não tolera? Espalhar contenda entre os irmãos. Pesado isso. Aquelas 6 Deus detesta. Mas tem uma 7ª, irmã Raimunda, que Deus detesta. Você já pensou você fazer uma coisa que Deus detesta? E aqui eu não estou falando só irmão de igreja não. Lá na sua reunião da família, sua família é grande, você é aquele cara que traz harmonia para sua família, ou você é aquele que liga para o irmão e diz assim: ih rapaz, tu viu lá fulano? Fulano nunca olha para papai, fulano nunca faz isso, fulano nunca... Tem família grande assim, né? Aí começa aquela zoação, buzuzu, daqui a pouco aquela briga na família. Está espalhando o quê? Contenda. Lá no trabalho, ih, tu viu, chefe? Tu viu como é que fulano está agindo? Ó, tá fazendo as coisas aí, chefe, ó. Está espalhando o quê? Contenda. Em casa, é o irmão que vira assim: ô mãe, olha aqui a minha irmã. Vive fazendo contenda em casa com os irmãos. Aquilo que nós somos em casa, nós somos no trabalho, nós somos nos relacionamentos, e nós vamos ser aonde? Na igreja, no pequeno grupo, nos relacionamentos. Aí a gente chega no pequeno grupo, fala mal. A gente chega no pequeno grupo, fala mal do irmão. Mas a gente não fala só lá. Sabe por quê? Porque a gente fala mal de tudo e em todo lugar. A gente traz discórdia em tudo e todo lugar. Por que nós agimos assim? Simples.
vidas secas. A vida, quando ela está seca do Espírito Santo de Deus, ela está cheia de nós mesmos. E quando ela está cheia de nós mesmos, só sai carne, só sai humanidade, só sai sentimentos e valores humanos no relacionamento pessoal, no relacionamento familiar, no trabalho e, consequentemente, na igreja. Irmão Valdinei, irmão André, tá com o irmão André aqui hoje, né? Essa do Zoom, traz aqui, irmão André, bem pertinho, que eu quero terminar falando com você que está em casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seja bênção na sua casa, marido. Minha irmã, seja bênção na sua casa. Seja bênção no seu trabalho. Seja bênção na sua família. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para trazer harmonia. Você não foi chamado para falar mal. Você não foi chamado para gritar com a sua esposa. Você não foi chamado para desrespeitar seus filhos. Você foi chamado para ser instrumento para a sua casa. E sabe como a gente consegue fazer isso de nós mesmos? Impossível, porque a gente é tão pecador, a gente é tão falho, mas a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Como a gente é cheio do Espírito Santo? Tendo uma vida de busca, de oração, e Jesus sendo o centro da nossa vida. Nós vamos cantar ao Senhor agora. Jesus é o centro. Eu quero te convidar, você que está em casa, você que está aqui no templo, você que está aqui a ficar de pé, você que está em casa a adorar ao Senhor e a dizer: Jesus, seja o centro da minha vida. Jesus, seja o centro da minha jornada. Se hoje você reconhece: pastor, eu não tenho promovido a harmonia. Pastor, eu reconheço que muitas vezes eu trago mais discórdia no meu jeitão do que harmonia. Lá na minha casa eu trago mais problema para minha esposa do que harmonia. Pastor, no meu trabalho eu trago mais problema do que harmonia. Hoje você vai falar assim: Jesus, muda a minha vida. Jesus, eu não quero mais ser esse cara ranzinza que eu sou, não. Jesus, eu não quero mais ser esse cara tão problemático que eu sou. E hoje eu aprendi que é o teu Santo Espírito que vai mudar meu coração. Mas eu estou dando o meu passo, eu quero mudar. Eu quero ser outra pessoa. Eu quero ser transformado pelo teu poder. Nós vamos cantar ao Senhor. E essa canção vai ser a nossa oração. E logo depois nós vamos orar juntos. Você que está conosco aí, não sai não, vamos adorar o Senhor aí na sua casa. Adore ao Senhor agora. Vamos exaltar ao Senhor. E logo depois nós vamos orar juntos, encerrando este culto. Aleluias. Adore ao Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, vamos juntos? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, oh Jesus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti.
Jesus é o centro de todo o meu ser. Fale isso para o Senhor. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti, ó Deus. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Vamos mais uma vez. E em meu coração Cristo seja. Diga isso para o Senhor hoje. Você que está em casa agora no Facebook, você que está no YouTube, escreva aí a sua oração hoje. Vamos juntos? Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser. Aleluia. Mostre quem tu Jesus é o centro da igreja. Se Jesus não for o centro, meus irmãos, e nós vamos já terminar cantando essa última estrofe, nós vamos deixar ela para fechar, irmão Josimar, porque Jesus é o centro da igreja, e Ele vai voltar para buscar a igreja, Ele vai voltar para buscar o seu povo, mas Ele vai voltar para buscar aquele que é selado com o Espírito Santo de Deus. Ele vai voltar para buscar aquele que o busca incessantemente. E hoje o nosso clamor é o seguinte: Jesus, tira do meu coração tudo isso. Irmãos, de vez em quando eu uso as palavras aqui que é de mineiro e de goiano. Lá em Minas Gerais, a irmã Dayana, irmã Célia, os irmãos que estão conosco, irmão Del, os irmãos conhecem a palavra tranqueira? Já viu falar? Tranqueira, isso é coisa de mineiro e goiano. Já ouviu, Elivel? Tranqueira. Senhor, tira as tranqueiras do meu coração. Você tem coragem de falar isso para Jesus hoje? Jesus, tira essas tranqueiras da minha casa. Jesus, se eu sou o problema lá em casa, tira essas tranqueiras do meu coração. Jesus, se eu sou o problema com os meus filhos, tira essa tranqueira. Jesus, se eu estou trazendo discórdia no meu pequeno grupo, tira essas tranqueiras do meu coração. Jesus, se eu estou trazendo discórdia com os meus irmãos lá no meu trabalho, tira essas tranqueiras do meu coração. E hoje o Senhor toma o centro, Jesus. Eu queria que você botasse a mão no seu coração agora. Não que não há nada de místico nisso, mas é numa atitude de dizer: Jesus, tira essas tranqueiras do meu coração. Pede para Ele agora. Diga assim para Ele: Jesus, tira tudo do meu coração que não é da Tua vontade. Tira tudo, Senhor, do meu coração que desagrada ao Senhor. Tira tudo, Jesus, que faz eu agredir a minha esposa. Tira tudo do meu coração que faz eu agredir o meu marido. Tira tudo do meu coração que faz eu não ser um bom filho. Tira tudo do meu coração que não faz eu buscar a harmonia no meu trabalho. Tira tudo do meu coração que me faz eu não ser um melhor cristão aonde eu estou. Jesus, tira tudo do meu coração. Senhor, eu quero ser cristocêntrico, eu quero que o Senhor seja o centro. Oh Jesus, tira todo o egocentrismo do meu coração nesta noite. Tira tudo, Senhor, do meu coração. Tira tudo, Senhor, que não é da Tua vontade. Oh Senhor Jesus, nós oramos e Te clamamos, Pai, com os nossos irmãos agora, centenas de irmãos orando conosco.
Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Tira tudo, Senhor, que não é do teu querer. Faz de nós homens e mulheres melhores, Pai. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa vida nesta noite. E nós te pedimos que sejamos promotores da harmonia e da paz, e que sejamos cheios do teu Santo Espírito. Pai, obrigado por esta noite. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão aqui agora. Abençoe as famílias que estão aqui agora. Abençoe os casais que estão aqui agora. Abençoe os filhos que estão aqui agora. Abençoe os que estão conosco na internet. Toma cada um nas tuas mãos. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que sejamos, ó Deus, lâmpadas da tua palavra onde passarmos. Sejamos, ó Deus, o bom perfume de Cristo por onde andarmos. A começar da nossa casa, Paizinho querido. Nos perdoa porque muitas vezes não somos o marido que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Que nós não somos os filhos que o Senhor gostaria que nós fôssemos, que nós não somos os pais que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Muda, Senhor, nosso coração. Visita agora nossos irmãos enfermos, Pai. Visita o irmão Cristian, a irmã Elisângela agora, Pai. Visita o Leonardo, visita a Jacira, visita, Senhor, o Otávio. Bota a tua mão de poder sobre aquela casa. Visita, Senhor, o pastor Aécio. Visita, Senhor, o Luiz Fernando. Visita a irmã Fátima, Senhor, agora. Visita cada um que está conosco agora, Senhor, aonde quer que esteja. Pai, eu te peço, ó Deus, por cada pessoa que está conosco agora neste momento, ouvindo a tua palavra. Visita agora cada um, Pai, com poder e graça. Traz cura, traz milagre. Traz, ó Deus, as respostas que o teu povo precisa. Deus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor nos ensine, Pai, dia após dia, a sermos melhores, Pai, e que nós possamos ter a humildade diante do Senhor de reconhecer que nós precisamos de mudança todos os dias. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada a cada um de nós através do Senhor Jesus e as doces consolações do teu Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém. Nós vamos encerrar cantando que Jesus é o centro da igreja, e assim finalizamos esse culto em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, nós pedimos que na saída, assim como nós temos sentados de maneira separada, como o pastor explicou, nós possamos respeitar, fazendo uso da máscara, o álcool em gel, respeitar o afastamento neste momento, para que nós possamos cuidar uns dos outros, em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro
Boa semana, meus irmãos. Deus abençoe.